Fala galera, bom dia. Tô aqui, professor Oberon, para fazer a segunda parte daquele vídeo sobre os movimentos de vanguarda, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas vanguardas. Na verdade, algumas das principais vanguardas europeias e a influência que elas tiveram na nossa literatura, certo? Então, já que no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre Pablo Picasso e como é que foi o desenvolvimento dele dentro da pintura, eu já quero começar falando sobre ele. Pablo Picasso, ele foi o fundador da vanguarda chamada Cubismo. Então, ele criou um movimento de vanguarda chamado Cubismo, e é um dos movimentos de vanguarda que até hoje continua influenciando muitos artistas ao redor do mundo, e inclusive muitos artistas brasileiros. Então, foi um movimento que surgiu nas artes plásticas, mas influenciou várias outras linguagens, inclusive a literatura. Tá, e o que consiste a vanguarda cubista? Consiste em duas coisas. Primeiro, a forma de imagens, tá? Então o artista compunha as imagens figurativas dele usando formas geométricas, em especial o cubo, como o próprio nome indica. E outra característica desse movimento é a perspectiva. Então o artista, ele tentava retratar o mesmo objeto, a mesma cena, a mesma pessoa sobre várias perspectivas diferentes ao mesmo tempo. Então quando você olha para um retrato dentro do estilo cubista, é como se você visse a mesma pessoa de frente, de lado, de cima, tudo ao mesmo tempo. Então essa é uma das características também da vanguarda cubista. Tá? Uso de figuras geométricas para compor as suas imagens e as várias perspectivas colocadas todas ao mesmo tempo. Então vou colocar aí uma imagem de uma obra cubista para vocês verem como que isso acontece. Então reparem aí que nessa figura tem aí as formas geométricas. Então a cena ela é formada toda por cubos, triângulos, círculos, por várias formas geométricas, e também aí você vê as várias perspectivas simultâneas aí na obra. Beleza? Então essa aí é uma imagem também de Pablo Picasso, para exemplificar para vocês na pintura o cubismo. Mas e aí? Como é que o cubismo ele acontece na literatura? Eu vou colocar para vocês um pequeno trecho de um texto cubista para vocês terem uma ideia de como isso acontece. Esse texto cubista que eu vou colocar aí para vocês, e eu vou ler, vocês podem acompanhar a leitura comigo, ele é intitulado Estudo número 6, do poeta Murilo Mendes. Então acompanhem a leitura. Estudo número 6. Tua cabeça é uma dália gigante que se desfolha nos meus braços. Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas, e da árvore de tuas pestanas nascem luzes atraídas pelas abelhas. Caminhei esta manhã para os teus seios, virei ciumento do orvalho da madrugada, do tecelão que tece fio para o teu vestido. Virei, tendo aplacado uma a uma as estrelas, e, depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos, voltaremos, deixando madrepérolas e conchas, obedecendo aos sinais precursores da morte, para a grande pedra que as idades balançam à beira-nuvem. Então esse primeiro texto dá para vocês um breve exemplo do que o cubismo, de como o cubismo influenciou a literatura, em especial a literatura brasileira. Tá? Aí Murilo Mendes ele faz um recorte de várias partes do corpo feminino e ao mesmo tempo várias cenas, e ele basicamente põe uma colagem aí no texto dele. Então essa foi a primeira vanguarda. Galera, a segunda vanguarda que eu trago para vocês é conhecida como futurismo. É uma vanguarda que depois perdeu força e hoje em dia praticamente não existe mais, mas na época dela ela foi bem influente, em especial porque tinha um engajamento político muito forte. Ela foi fundada na Itália em 1909 por um artista chamado Filippo Tommasio Marinetti.
Então esse artista, ele começou a trazer a questão da modernidade, tá? Em especial dos avanços tecnológicos para dentro da arte, tá? Para dentro do texto, para dentro da pintura, para dentro das artes. E aí a intenção do futurismo era o quê? Era trabalhar com os movimentos e com a velocidade. Então, características da vanguarda futurista são essas: trazer a máquina, a questão da máquina para dentro da obra e de como a máquina ela produz esse movimento, produz essa velocidade, e ao mesmo tempo também trabalhar com o coletivo, trabalhar com as multidões. Então a ideia do futurismo é essa, tá? São multidões, são máquinas, movimento, velocidade, urbanidade, cidades. Então essa é a ideia da vanguarda futurista, é retratar o avanço da sociedade e esse movimento. Eu vou colocar aí para vocês verem uma imagem de uma obra futurista. Então vocês percebam nessa imagem que a ideia do pintor é mostrar através das pinceladas e através da técnica justamente a velocidade e o movimento. Então o principal interesse dos futuristas nas obras, em especial nas obras visuais, é essa, é a velocidade e o movimento. Agora eu vou ler um pequeno texto para vocês para mostrar como o futurismo ele também se manifestou na arte literária. Então esse texto é um trechinho de um poema de Fernando Pessoa, sobre um dos heterônimos dele, que no momento eu não lembro qual deles era, ele tinha milhares de heterônimos e não lembro qual era, mas é um trecho de um poema de Fernando Pessoa chamado Ode Triunfal. Vou colocar o trecho aí para vocês verem e vou ler, vocês podem acompanhar comigo aí na tela. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Poder, ao menos, penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Então percebam aí as referências que o poeta faz à máquina, ao movimento urbano e a questão também do progresso e do movimento e de como o eu lírico gostaria de ser uma máquina para ter esse movimento mecânico aí de um motor. Isso aí é puro futurismo no texto, tá? Então Fernando Pessoa aí nesse momento sendo influenciado pela vanguarda futurista. Eu falei para vocês que o futurismo tinha um forte engajamento político por causa das ideologias que eram muito voltadas para a direita, e aí o fundador da vanguarda futurista acabou se aliando com Mussolini lá na Itália, com o fascismo, e a arte futurista conversava muito com os ideais do fascismo, tá? Da ideologia fascista. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, como o fascismo praticamente deixou de existir lá na Itália, o movimento futurista, que também estava aliado com o movimento fascista, acabou se perdendo também, e o futurismo já foi uma vanguarda ultrapassada. Embora então o pessoal ainda fale muito sobre tecnologias e coisas do tipo nos textos, hoje em dia a gente já não dá mais para dizer que seja uma questão futurista. Pessoal, a próxima vanguarda é uma das minhas preferidas e também é uma das mais radicais. Então, dentro de toda a linguagem artística e dentro de todas as vanguardas que surgiram na época, essa é uma das mais radicais. Eu estou falando do dadaísmo. O dadaísmo ele foi fundado lá na Suíça, e dentro da literatura, Tristan Tzara
não sei se pronuncia assim o nome dele, mas dentro da literatura ele é o artista dadaísta mais influente. E o que é dadaísmo? O que significa essa palavra, Dada? Então o dadaísmo vem da palavra Dada. Vocês sabem o que isso significa? Não, nem eu, porque na verdade não significa nada. Dada é o som do bebezinho quando quer alguma coisa ou quando tá chamando alguém e fala Dada, e foi justamente daí que os dadaístas se inspiraram para criar o nome da vanguarda deles, porque o bebezinho quando fala Dada pode ser qualquer coisa, então tudo que ele for pedir ele vai falar Dada, e Dada então pode na verdade se referir a qualquer coisa e ao mesmo tempo pode não ser nada, é uma palavra que não tem significado. Tá? Então o primeiro impacto do dadaísmo já surge daí, já da escolha do nome da vanguarda. E eles têm alguns jargões e algumas máximas aí que ficaram registradas na história. E uma delas é: nós escarramos na sociedade. Então olha o que os caras falavam: nós escarramos na sociedade. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que todos os padrões sociais, todas as tradições, em especial no campo artístico, para eles não significava nada. Então eles não queriam saber de tradições, não queriam saber de padrões consolidados, não queriam saber de nada disso. Tá? Então a proposta do dadaísmo era fazer o quê? Era romper completamente com toda a arte já estabelecida. E um artista muito famoso foi Marcel Duchamp. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, ou então quando eu fazer a referência, vocês vão se lembrar. Tá? Eu vou colocar aí uma imagem de uma obra das mais famosas de Marcel Duchamp. É essa imagem aí do urinol. É uma escultura dele bastante famosa. E como é que ele fez essa escultura? Ele foi lá no banheiro público, arrancou o urinol, assinou o nome, levou para a galeria, colocou lá e pronto, tá aí a minha obra de arte, o urinol, podem apreciar. Então, para vocês verem o quanto o dadaísmo era radical, para eles a arte já estava pronta, o artista ele não criava nada. Então só cabia ao artista pegar a arte e apresentar ela como tal. Então um dos padrões da vanguarda dadaísta, da estética dadaísta, era pegar um objeto que existe no seu ambiente comum e deslocar esse objeto e colocá-lo num ambiente artístico. Então o artista dadaísta pode chegar lá num restaurante, pega um garfo ou um prato, leva para a galeria, põe lá e apresenta como se fosse a obra dele. Por quê? Como ele descola aquele objeto da sua função prática e apresenta como sendo uma obra de arte, aquele objeto ele perde a função prática dele e agora só resta ao espectador apreciar a forma do objeto como tal. Então, essa daí era uma das propostas dadaístas, deslocar o objeto do plano dele e colocá-lo em um plano artístico. E até hoje o pessoal está acostumado com isso. Recentemente teve um caso, eu não sei se foi proposital ou não, também não lembro qual foi o país, mas um cara foi visitar uma galeria de arte e, proposital ou não, largou o óculos dele lá. Eu sei que um tempo depois ele voltou para buscar o óculos e tinham várias pessoas ao redor do óculos olhando e apreciando como se aquele óculos que estava ali abandonado fosse uma obra de arte também, tá? Então, para vocês verem a força que o dadaísmo tem até hoje e o quanto ele deu uma bagunçada aí nas nossas concepções do que é a arte. E o dadaísmo ele também se manifestou na literatura. Eu falei para vocês aí de Tristan Tzara e eu vou colocar um texto dele, um poema. Vocês podem acompanhar a leitura comigo. Vamos lá, um texto de Tristan Tzara, receita para se fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo.
Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então vocês viram aí a receita para se fazer um poema dentro do ideal dadaísta. Então, para eles, qualquer um podia ser um artista, mesmo que fosse um artista incompreendido pelo público. Então, eu particularmente gosto muito do dadaísmo. Essa foi uma das vanguardas mais radicais e que mais mexeu com o conceito de arte. Galerinha, eu vou falar de uma última vanguarda. São várias, mas essa aqui é uma das principais e a última que eu vou falar com vocês hoje, que é o surrealismo. O surrealismo ele foi fundado, entre outras pessoas, por André Breton. André Breton, dentro do campo da literatura, foi um dos principais representantes aí do surrealismo. Mas não é o artista surrealista mais conhecido. Eu acho que o artista mais conhecido aí dessa vanguarda surrealista é o Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele é surrealista. Tem outros que eu gosto também. Eu gosto muito do Juan Miró e do Marc Chagall, que são também pintores surrealistas, mas acredito que o mais conhecido seja o Salvador Dalí. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês do Salvador Dalí e vocês observem. Então reparem que na imagem do Salvador Dalí as coisas elas são muito alteradas, as formas são alteradas, a perspectiva, mistura de elementos da realidade com elementos de fantasia. Então a proposta do surrealismo é justamente essa. Tá? O surrealismo ele surge de uma mistura entre os elementos da nossa realidade objetiva, do plano físico, mas também os elementos lá do plano onírico, ou seja, do mundo dos sonhos e do mundo da fantasia também. Então o artista surrealista ele mistura elementos da realidade, mistura elementos dos sonhos, elementos fantasiosos para compor a sua obra. Então a proposta da vanguarda surrealista é essa. Então ela está um pouco alinhada com o dadaísmo, quando pretende romper com a realidade e romper com os padrões tradicionais, mas ela é um pouquinho mais conservadora, porque a ideia não é romper totalmente com a realidade, como o dadaísmo e outras vanguardas como o abstracionismo faziam, mas é ainda manter um pezinho ali na realidade objetiva e o outro pezinho lá no mundo dos sonhos e no mundo da imaginação. Então essa daí é a vanguarda surrealista. Salvador Dalí como principal representante na pintura, André Breton na literatura. Pessoal, desculpa aí pela iluminação, é que eu tive um probleminha aqui com a câmera e aí acabou passando o tempo, mas estamos de volta. E como eu estava dizendo, estava falando um pouquinho sobre a vanguarda surrealista e vou ler um trecho de um texto aqui. Na verdade é um pequeno poema surrealista, também de Murilo Mendes, chamado Pré-História. Vou colocar aí na tela e vocês podem acompanhar a leitura comigo. Pré-História, de Murilo Mendes. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Então esse aí é um poeminha, dá para perceber aí os tons surrealistas aí nesse poema. Parece uma coisa meio saída de sonhos, uma coisa meio saída da imaginação, que não tem possibilidade de acontecer na realidade. Então tá aí alguns toques aí da vanguarda surrealista nesse poeminha de Murilo Mendes. Então dá para vocês perceberem que Murilo Mendes foi um poeta que
teve bastante influência aí das vanguardas em sua obra. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e daí o que as vanguardas europeias têm a ver necessariamente com a literatura do Brasil? Tirando tudo isso que eu falei para vocês e os exemplos que eu dei de como as vanguardas inspiraram alguns trechos de alguns poetas, o que elas têm a ver é que elas vão ser de fundamental importância, na verdade vão ser o start que deu origem ao modernismo brasileiro. Então as vanguardas europeias, elas são precursoras do modernismo aqui no Brasil. Tá? Então, mesmo que não tenha existido uma literatura de vanguarda aqui no Brasil propriamente dita, ou uma vanguarda propriamente brasileira, essas vanguardas europeias somadas, elas vão contribuir para o surgimento do modernismo brasileiro. E aí vai até 1922, esse período, início do século XX até 1922, porque em 1922 vai acontecer a famosa Semana de Arte Moderna, e essa semana, eu já até comentei em outro vídeo, ela é considerada o marco inicial do modernismo no Brasil. Aí, depois disso, o que se faz de arte no Brasil, a gente já vai colocar dentro da estética moderna, dentro dessa concepção de modernismo, e não mais das escolas literárias anteriores ou de algum movimento de vanguarda. Aí já passa a ser modernismo. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna e o surgimento do modernismo brasileiro. Galerinha, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma observação sobre essa aula, especificamente das vanguardas, vocês podem deixar aí os comentários de vocês no vídeo e eu vou responder o máximo possível. Se tiver alguma dica ou alguma sugestão também do que vocês acham que eu poderia fazer para melhorar esses vídeos ou para trazer de conteúdo, vocês podem também comentar. Deixa aí aquela curtida para ajudar o professor de vocês. Tamo junto, até a próxima, valeu!